CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, o nosso tema de hoje é se a gente ainda usa carteira, né? Porque todos os nossos principais documentos estão indo para o aplicativo, para o smartphone. Há pouco, inclusive, eu conversava com o Danilo, do TRE, falando do e-título. Exatamente, Fernanda. Uma pesquisa recente, né, revelou que cerca de um terço dos brasileiros, 31%, não carrega mais carteira física e realiza seus pagamentos digitalmente. Ou seja, segundo esse relatório chamado Varejo 2024 da Adyen, uma empresa de pagamentos, feita em parceria com o Centro de Pesquisas Econômicas e de Negócios, disse também que um quarto, ou seja, 26% das pessoas ouvidas acredita que a sociedade deveria acabar com o uso do dinheiro em 2025. Olha só, hein? O pessoal realmente embarcando de cabeça na questão do pagamento digital e não ter mais a carteira física com documentos para isso, né? A pesquisa também fala, né, que 31% consideram que o fim do dinheiro físico deverá acontecer em 3 a 5 anos. Então, todo mundo aí acreditando no dinheiro de plástico, ou até mais do que isso, né, do dinheiro digital nos celulares, que a gente já pode fazer pagamento pelo celular, né, com algumas carteiras digitais de celular, ou mesmo relógio, né? Relógio smartwatch já também tem essa função de você fazer o pagamento com cartão que você cadastra nessas plataformas. Então, muito, muito interessante essa questão. A pesquisa também falou sobre biometria, né? Falou que 30% das pessoas que responderam à pesquisa usam impressão digital ou reconhecimento facial para autenticar transações online. Então, também mostra uma tendência de abandono das senhas, né? Senhas digitadas também para isso. Impressão digital, reconhecimento facial, tudo no ambiente digital. Então, bem legal, bem interessante lá. E aí, no final dessa pesquisa, que eu tive acesso, fala também que 59% dos brasileiros não compram nas lojas físicas e 46% abandonam o carrinho de lojas online, caso não seja possível pagar como deseja. Ou seja, o consumidor ele chegou numa loja eletrônica, loja digital, escolheu um produto, colocou no carrinho, quando foi pagar, as opções de pagamento que tinham lá dessa loja digital não eram aquelas que ele queria, né? E aí ele abandonou a compra, desistiu da compra por causa disso. Então veja que a questão é bem crítica nesse caso, né? Nessa situação, né? E aí, como você falou, a gente tem muitos documentos digitais hoje que podem ser colocados no celular, né? E aí a gente tem uma lista grande, né? Documentos como carteira de pessoa, o CPF, né? O título eleitor, como você comentou, carteira de motorista, carteira de trabalho, cartão do Sistema Único de Saúde, né? Agora o RG também, né? Agora tem alguns estados que já têm RG digital também para isso, né? Além de uma série de outros documentos que já existem também no GovBR, né? Como a própria CNH, né? Carteira de habilitação técnica, a parte de alistamento militar, certidão de reservista, né? Certificado de reservista, ou seja, muitas coisas aí que a gente tem visto que estão indo para o digital. Eu, sinceramente, Fernanda, há algum tempo eu já não ando mais com carteira física comigo, né? Eu ando com o celular, né? E meus documentos digitais estão todos lá, obviamente que protegidos. Aí é interessante que você lembrar de proteger, né, adequadamente o seu celular, com uma senha forte de desbloqueio do celular, né, para isso, criptografar o ambiente interno. E o mais importante, né, se você usa basicamente todos os documentos no celular, lembrar de mantê-lo carregado, né? Porque se o telefone descarregar, você está sem documento nenhum. E aí tem um alerta, inclusive, né, do Detran, falando que se você, por exemplo, tem sua CNH no celular e ele está descarregado, né, é como se estivesse dirigindo sem habilitação. Então é um problema em relação a isso. Então tem que lembrar de manter o celular, né, carregado para isso. E com internet, né? Muitas vezes, assim, esses documentos digitais, alguns deles já são armazenados diretamente no celular, por exemplo, como CNH, né, como documento do carro, e aí eu não preciso de documentos de acesso à internet, mas alguns eu tenho que consultar a internet mesmo, principalmente aqueles que estão no GovBR, e aí esses eu preciso de internet funcionando mesmo. Pois é, mas é um caminho sem volta, eu acho, Gilberto, né? Sem Imagina dúvida. quantas vezes as pessoas foram assaltadas, né, roubadas, perderam todos os seus documentos, tinham que emiti-los todos novamente, lembra? E lembro, dor de cabeça, Tem completa dor de ainda, né? cabeça. Tem ainda.
de emitir de segunda via de todos os documentos novamente e atrás, né, de cadastro novamente, disso é bem complicado. Então, realmente, como você falou, eu concordo, é um caminho completamente sem volta. A gente está num ambiente cada vez mais digital, né, e nada mais correto, né, ou seja, esperado até, né, de você também ir para o digital nessas questões dos documentos para isso. Isso aí. Você já tem tudo na... Praticamente tudo. De algum tempo para cá, eu já não uso mais carteira física, né, para isso. Eu uso só meu celular. Raramente eu saio com carteira física, né, comigo, até porque dinheiro em papel, né, dinheiro físico, também já está, como até a pesquisa demonstrou aí, está acabando também, né? Você praticamente paga tudo hoje, ou Pix, ou cartão de débito, ou cartão de crédito, né? Isso você já consegue fazer com o celular, então sem precisar do plástico, né, do cartão. Então é bem tranquilo nesse caso, né? Isso. O que eu recomendo, o que eu faço, né, é de você não cadastrar na carteira digital, né, do seu celular o mesmo número do seu cartão físico de plástico. Na verdade, o que eu faço é criar um cartão virtual diferente, né, no meu aplicativo de banco, e uso esse número do cartão virtual, né, como cadastrado na carteira digital do celular. Então, com isso, inclusive, eu tenho uma ideia de aonde eu usei, né, aquele cartão, naqueles locais, né, já eu paguei com o celular e não com plástico, né, com cartão físico. Entendido. Ô Gilberto, a gente tem algumas perguntinhas aqui dos nossos ouvintes, de outros temas. Um deles, inclusive, ficou de quarta para hoje, né, para a gente explicar melhor. Isso. É a pergunta do Gerson. Ele está tentando ocultar apenas uma conversa de uma pessoa, ou de todas elas, né, no WhatsApp, lembra? Lembro sim. Então, Gerson, o que você deve fazer para ocultar e proteger, né, essa conversa de uma pessoa, né? Você tem lá, né, a sua lista de conversas com várias pessoas, grupos que aparecem lá no seu WhatsApp. Escolhe aquela conversa que você quer bloquear e quer ocultar, clica sobre ele e segura, né? E aí você tem no canto superior direito aqueles 3 pontinhos. Clica naqueles 3 pontinhos. Vai ter um outro menu e aí ali dentro vai ter uma opção chamada trancar a conversa. Essa opção vai pedir que você define uma senha. E aí essa conversa, ela vai ser primeiro protegida por essa senha que você digitou. Então mesmo que alguém tenha acesso ao seu celular e abra o seu WhatsApp, não vai ter acesso a essa conversa, porque essa conversa vai estar protegida por uma senha. E ela vai para uma aba, logo no topo, junto daquela aba onde tem as conversas arquivadas, vai ficar uma aba daquela também lá, né? E aí aquela conversa vai ficar protegida e escondida nessa aba de cima lá. Então só quem tiver a senha, né, dessa conversa que vai conseguir acessar essa conversa. Entendi. E aí você pode fazer isso com quantas conversas você quiser, grupos, conversas com outras pessoas, você vai trancando, né, como é o termo que o WhatsApp usou, né, e definindo senhas, inclusive senhas diferentes para cada uma dessas conversas, e você vai colocando todas elas nessa área reservada. Entendido. Vamos só para o Repórter CBN, a gente continua? Vamos lá, positivo. Já de volta com o nosso CBN Vitória nesta sexta-feira, hoje 28 de junho de 2024. A gente está falando de tecnologia, participação ao vivo de Gilberto Sodré, nas respostas para os nossos ouvintes, não é isso, Gilberto? Exatamente, Fernando. Respondemos ao Gerson aí como é que ele pode bloquear, né, as conversas do WhatsApp através de uma senha, esconder nessas conversas também, né, nessa nova função que agora está liberada para várias pessoas. Se o seu WhatsApp não tem essa função ainda, né, na próxima atualização vai acontecer. É uma função que foi liberada recentemente, né, então vai estar disponível para todos os usuários daqui a pouquinho. A outra dúvida é do Alexandre. Ele fala sobre o tema mesmo do programa de quarta, em que a gente falava de dar uma limpeza nos apps, né, que estão no nosso celular. E ele disse que ele já usa um chamado Revo. Uninstaller. Uninstaller. Isso. Ele que já paga aplicativos para ele, né? E também mostra que onde há pastas vazias, criadas pelo app, enfim. Aí ele pergunta, se eu apagar diretamente pelo Android, clicando no aplicativo e desinstalando, esses arquivos também serão apagados como pastas ou fica tudo solto? Na verdade, ele apaga a pasta onde está o aplicativo, basicamente. Mas se o aplicativo criou alguma pasta extra depois, esse desinstalar o aplicativo não remove a pasta. Infelizmente, não remove a pasta. Então, a função desse Revo Uninstaller é exatamente
olhar as pastas que não estão sendo utilizadas ou de aplicativos que não existem mais, né? E apagar também. Então, é um recurso interessante de você para aumentar, né, a questão de limpeza do seu celular para isso. Então, é uma questão interessante. Entendido. Vamos para os nossos destaques da semana? Vamos lá. Viralizou. Muito bem, Fernanda. Vamos começar com uma notícia interessante, uma novidade no Instagram. O Instagram agora vai começar a liberar para os usuários um recurso de transmissão ao vivo para atender os usuários que buscam audiência mais privada. O que acontece? Agora, com esse recurso novo do Instagram, ele pode fazer uma transmissão ao vivo, né? O usuário do Instagram pode fazer uma transmissão ao vivo acessível apenas para uma lista personalizável de amigos próximos. Então, Que eu posso legal. fazer... É legal. Eu posso fazer uma transmissão ao vivo, não é para todos os meus seguidores, é só para um grupo menor de seguidores que estão no meu grupo, né, de usuários que me seguem. E pode fazer uma coisa bem interessante, né? De fazer alguma questão um pouco mais intimista, né? Um pouco mais personalizada. Isso aí. Então, uma função nova está sendo liberada aos poucos para os usuários em si, né? Para isso, né? Uma outra notícia legal, né? É que uma pesquisa da OCA, ela revelou que aqui no Brasil o 5G é até 30% mais rápido do que o 4G para navegar na internet. Ele tem alguns exemplos aqui, né? Que o Google carregou 20% mais rápido no 5G do que no 4G, o YouTube 25%, né? E o Facebook carregou até 30% mais rápido no 5G. Então veja que o 5G realmente tem uma velocidade maior, né? Segundo essa pesquisa, do que o 4G para isso, né? E uma última notícia bem legal, né? É a questão do WhatsApp, que também tem uma função nova, né? Está liberando uma função de criação de eventos no chat de grupos. Então agora você, além de ter aquela função da enquete, né, que você pode fazer dentro do grupo, né, de WhatsApp, agora você vai poder fazer também marcar a parte em grupos, né, de eventos, né? Então você cria um evento, um local, data, e as pessoas se inscrevem para saber se elas vão ou não fazer ou participar desse evento que você criou. Então você define lá o local, o nome do evento, o local, a data, a hora, né? E as pessoas vão aderir ou não a esse local. Quando tiver liberado, né, para os usuários, que vai ser liberado aos poucos também, você vai abrir o chat do grupo, não no grupo onde você tem, e aí você tem aquela opção daquele anexar, né, anexar conteúdo. Mesmo que você anexe uma foto, anexe um áudio, né, para isso. E aí você vai ter uma função nova chamada de evento, né? E ali você vai criar um evento para aquele grupo de pessoas onde você está. Uma função bem legal aí, acho que vai ter uma boa adesão também aí para os usuários do WhatsApp. Eu tenho aqui algumas participações ainda, e eu Vamos vou lá. falar sobre os documentos online, tá? Uhum. O Giovanni diz que o documento físico para ele é plano B, só caso ele não consiga realmente acessar o celular. Legal. A Sônia disse, carrega o cartão, tá, Gilberto? Porque já fiquei na mão certa vez na feira de Jardim da Penha. Fui tentar passar um Pix, o banco estava fora do ar, só levei o produto para casa porque sou conhecida na região. Acontece. O Jesus, Luiz, ele me diz o seguinte, aos finais de semana eu viajo para Anchieta. Normalmente vou e volto sem nenhum dinheiro de papel. Pago tudo com app. Legal, viu? Já é um dos nossos ouvintes que usam tudo praticamente no digital aí dentro do seu celular. Muito legal. Mas ele diz que já viu gente em apuros, tá? Sem dinheiro e sem celular. Esse é o problema. Se ficou sem bateria ou se o celular deu algum defeito, você literalmente, como diz na gíria, né, está a pé, né? E o Luiz, ele diz o seguinte, Gilberto, preciso de sua ajuda, tô em apuros, tá? Meu WhatsApp foi bloqueado definitivamente. Ele disse que enviou uma mensagem para o Fale Conosco, questionando o porquê do bloqueio definitivo. Até hoje ele não recebeu uma resposta. E a pergunta dele é, eles podem fazer isso? Então, o WhatsApp ele pode fazer isso em algumas situações. Normalmente, onde há alguma violação dos termos de uso. O que pode ser violação de termo de uso? Você está usando um aplicativo que não é o oficial do WhatsApp, né? Se eles identificarem isso, eles podem bloquear a sua conta definitivamente. Se muitas pessoas tiverem denúncia, você mandou mensagem para muitas pessoas simultaneamente, eles podem suspender, ou, no caso muito extremo, bloquear, mas o normal eles fazem é suspender sua conta durante alguns dias.
E se muitas pessoas denunciarem você, né, o seu perfil no WhatsApp, eles podem bloquear também essa questão. Então, ou seja, existe essa possibilidade realmente nesses casos que eu comentei, né? Ou seja, ou você está usando um aplicativo que não é oficial, ou você mandou muitas mensagens, as pessoas reclamaram e denunciaram o seu perfil, ou você usou algum tipo de ferramenta específica ou diferente do que eles identificaram sobre isso. São termos de uso, né, que você aceita quando cria uma conta no WhatsApp. Entendido. Muito obrigada, Gilberto, e até a próxima quarta-feira. Obrigado, Fernando. Excelente final de semana para todos, né, e nossos ouvintes aí, para vocês. E quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia.